Esteja na paz do Senhor, pastora e terapeuta Nicale, seja muito bem-vinda ao projeto Dorcas Brasil. Obrigada pelo convite, missionária. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Nós ficamos felizes, né? Fico feliz com a oportunidade de estar aqui com vocês para compartilhar da parte do Senhor. Eu sei que muitas estão na expectativa, assim como eu também, de falar aquilo que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Eu sei que todas que estão aqui são tementes a Deus e buscam o melhor para suas vidas, né? E eu queria começar essa nossa palestra dessa noite com um versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Eu já quero começar aqui, né? Antes de falar um pouco sobre o versículo, antes de nós continuarmos aqui, quero me apresentar também. Eu sei que a missionária já falou, né? Já colocou no post sobre o que eu faço, quem eu sou, mas eu quero falar um pouquinho mais para vocês aqui, para a gente ficar mais familiarizadas. Eu sou Nicale de Souza, moro atualmente em Orleans, sou casada com o pastor Ademir Medeiros, tenho 2 filhos, uma menina de 8 e um menino de 4, 2 bênçãos que o Senhor me deu, e sou pastora há 17 para 18 anos já, tenho uma caminhada aí, longo tempo trabalhando com vidas, cuidando de pessoas e vendo a necessidade atual, a necessidade, o cenário atual de tanta necessidade na área mental. Eu fui buscar mais recursos ainda, mais ferramentas para trabalhar com pessoas. Foi onde eu comecei a estudar para me tornar uma terapeuta. E estou atuando aí já há 2 anos nessa área. Já tenho muitas bênçãos para contar de vidas transformadas, pessoas que saíram da depressão profunda, pessoas que tinham já ideações suicidas e conseguimos colocar essa pessoa novamente para a vida, uma vida plena, uma vida com o Senhor. Tem relatos de testemunho de curas físicas através da terapia também. Então, há anos atrás, eu tinha recebido uma profecia que eu ia ser muito usada na área da cura. E eu não entendi muito bem, porque na igreja meio que a gente já orava e as pessoas eram curadas, e eu ficava pensando, mas Deus, já não está acontecendo isso? O que o Senhor quer trabalhar a mais? E eu não via que seria algo assim que todo mundo que chegasse na igreja eu ia orar e ia ser curada. Eu não entendia como, eu achava assim que, poxa, isso não vai acontecer todos os dias. O Senhor tem pessoas certas, né? Tem o momento certo. Tem uns que vão precisar de uma palavra, outro vai precisar de cura física. Então, fiquei por muitos anos assim, sem entender direito. E aí, hoje faz todo sentido, porque quando as pessoas estão no processo terapêutico comigo, muitas recebem a cura física. Não só a cura da alma, mas a cura física, porque inúmeras doenças têm causa psicossomática, doenças que aparecem no corpo, mas a raiz está nos traumas e dores emocionais. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Tá tudo certo aí? Sinaliza para mim, missionário, se tá tudo certinho. Então, vamos continuar aqui. Ao decorrer, eu vou falando algumas coisas e pode ser que eu volte em outras, porque uma vai complementando a outra. Aqui onde eu estou também está dando barulhos, está chovendo. Eu moro no interior, então vocês podem ouvir animais e alguns sons assim. Mas a gente optou por morar na natureza, tá? Com esse contato mais com o nosso Criador, né? Gente, vamos lá então falar um pouco sobre a metodologia que eu trabalho é TRG, é a terapia de reprocessamento generativo, ou seja, nós reprocessamos as dores emocionais, os traumas e geramos novas conexões neurais, ou seja, a pessoa pode sair do que ela viveu, do que ela era acostumada, para decidir viver com aquilo que ela aprendeu. Muitas mulheres têm dificuldade de viver a Bíblia,
viver a palavra de Deus, porque por mais que elas tentem viver os frutos do Espírito, elas saem do culto cheias, transbordando de Deus, mas quando chegam em casa, na hora do nervosismo, sobe uma coisa, vem uma ira, vem algum sentimento, onde a pessoa muitas vezes não consegue se controlar. Quando ela viu, ela já gritou com os filhos, quando ela viu, às vezes ela já foi grosseira com o marido, quando ela viu, ela já explodiu, e daí vem aquele sentimento de culpa. Meu Deus, por que eu não consigo ser diferente? Por que por mais que eu peça, por mais que eu ore, por mais que eu tente fazer diferente, quando eu vejo, eu já fiz. E nós vamos falar de onde vem esse piloto automático, de onde vem esse explodir, esse reagir de forma que você não queria fazer. O próprio apóstolo Paulo passou por essa guerra. E nós vamos falar hoje sobre o inconsciente. Lá ele começa a relatar que o que quero, não faço. E o que eu não quero, isso eu acabo cometendo. Era uma guerra que ele falava ali, uma guerra travada da carne contra o espírito, uma luta realmente. E essa luta que ele relata, ali com aquela angústia que ele relata, é a luta contra o inconsciente. Nós vamos aprender sobre isso nessa noite. Vamos começar falando sobre a TRG, que é uma terapia que mistura, engloba psicologia, neurociência e o holístico, que entende o corpo como um todo. O holístico não separa a mente do corpo, é tudo um só. E o melhor de tudo isso é que não fere os nossos princípios bíblicos, não fere em nada a palavra de Deus. E eu sei que muitas mulheres têm essa dúvida, né? Buscar ou não ajuda psicológica e saber aonde ir, em qual lugar buscar, porque muitas têm medo de ir para algo e acabar sendo algo místico. Tem muito esse preconceito ainda, porque antigamente nós ouvíamos falar que quem buscava terapia ou ajuda para a mente era quem estava doido, era mais ou menos isso que a gente ouvia. Nós ouvíamos também que depressão e ansiedade era falta de Deus e que também era obra de Satanás, e nós vamos desmistificar isso nessa noite. Vamos trazer um pouquinho à luz da palavra que nós estamos falando aqui. Então, o tema proposto para hoje é o resgate da essência. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que nos afasta de quem realmente somos? O que tem te afastado de ser quem você nasceu para ser? A resposta para isso é: primeiro, nós não conhecemos a nós mesmos. E segundo, acreditarmos nas mentiras que falam a nosso respeito. Essas duas respostas definem o que tem nos afastado de nós mesmos, de nos conectarmos com quem nós nascemos para ser. E eu quero perguntar para você, quem você gostaria de ser ou o que você gostaria de ser até alguém te dizer que você não podia? E essa pergunta nos leva lá para quando nós éramos ainda as menininhas, que tinha tantos sonhos, tantos projetos. Umas queriam ser bailarinas, outras queriam ser cantoras, outras queriam ser modelo. Cada uma tinha um sonho que parecia tão fantasioso. Tinha umas que queriam ser astronauta, e outras queriam ser cientista, e outras pastoras. E cada uma tinha um sonho muito lindo. Até alguém chegar e dizer assim: isso não é para nós. Isso não é para gente como a gente. E o que mais nos choca é que, geralmente, essas frases vêm de dentro dos nossos lares, das nossas famílias de origem, por quem nós fomos criados. Muitas vezes foi ali, nesse ambiente, que nós ouvimos palavras. Tem uma dizendo que queria ser médica. Nós queríamos tantas coisas e por que não conquistamos? Por que nós não conseguimos fazer o que nós sonhamos tanto? Quem você gostaria de ser até dizerem que você não podia ser? Esse é um questionamento. Se você puder anotar, anote aí. E outra pergunta que eu quero te fazer é: quantas vezes você tentou se encaixar para caber nas expectativas de outras pessoas? Quantas vezes você tentou ser mais falante, porque diziam que você era muito quieta? Quantas vezes você tentou ser mais quieta, porque falavam que você era muito extravagante? Quantas vezes você tentou ser mais simpática, mesmo sem ter o dom para sorrisos?
porque alguém dizia, você é muito fechada, não pode ser assim. E quantas vezes você teve que fechar a sua boca porque sorria demais e era chamada escandalosa? E aí a gente vai entender que cada uma de nós nasceu exatamente como deveria nascer. Se nós nos compararmos aqui, todas têm um jeito único e especial. Por isso que cada uma de nós tem o seu DNA, a sua identidade. Quando nós sabemos quem nós somos, ninguém, absolutamente nada, pode abalar. Ninguém pode confrontar aquilo que nós temos certeza em Cristo. Então, para que nós saibamos que nós nascemos exatamente como nós deveríamos ter nascido, nós vemos o versículo lá de Salmos, lá em Salmo 139:14, diz assim: Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Ou seja, de modo assombroso e admirável. É algo que é realmente surreal, onde nós olhamos e só Deus poderia ter feito algo assim. E se você tiver um espelho aí bem pertinho, eu queria que você se olhasse e percebesse que não há absolutamente ninguém na Terra igual, exatamente igual a você. E nem igual a mim, por mais que pessoas se pareçam. Não existe ninguém, absolutamente ninguém como nós. Assombrosamente admirável foi a forma como o Senhor nos fez, de forma assombrosa e admirável. Agora, lá em Lucas 12:7 diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Esse versículo nos confere saber que o Senhor tem cuidado de tudo e ele cuidou de cada detalhe. Efésios 2:10 diz: Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Se somos feituras de Deus, por que muitas vezes nós olhamos no espelho e não gostamos do que nós vemos? Porque alguém se olha e não gosta do seu nariz, alguém se olha e não gosta dos seus olhos, alguém se olha e não gosta do seu cabelo, alguém olha e não gosta do seu corpo. Se nós fomos feitos pelas mãos do nosso Criador. E hoje você vai entender que até o que você considera defeito no seu corpo e no seu rosto faz parte de quem você nasceu para ser. Você vai começar a se olhar diferente depois de entender algumas coisas. E que tudo que nós viemos falar aqui na área mental venha fazer sentido para o teu coração, porque eu sei que Deus preparou esse dia para que estivéssemos aqui juntas, para um propósito, alinharmos corpo, alma e espírito. Quando nós começamos com esse versículo, falando que o mesmo Deus o santifique em tudo, e o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Só se pode conservar aquilo que já está. Se nós olharmos esse versículo, nós vamos pensar: isso está dizendo que Jesus vai nos encontrar assim, deve nos encontrar assim naquele momento, ou que nós temos que estar assim para aquele momento. Mas antes de falar que nós devemos estar, fala de conservar, estar conservados. Conservado é manter aquilo que já estamos fazendo. Ou seja, se você tem cuidado só do seu espírito, você não está irrepreensível para o Senhor. Se você cuida do seu espírito, da sua mente e não cuida do seu corpo, você também ainda não está alinhado com 1 Tessalonicenses 5:23. Estar irrepreensível é quando alguém não pode olhar para você e dizer: nossa, ver falha, ver falta. Essa pessoa é tão desleixada nessa área. Essa pessoa é tão descuidada nessa situação, se for com o corpo. Ou, essa pessoa é tão desequilibrada, ela surta de vez em quando, ela faz umas coisas que ninguém entende. Então, a mente não está alinhada. Agora, se no espiritual também está ficando de lado, ou você só cuida muito do corpo e pensa só nas coisas que vêm da mente, mas seu espiritual está de lado, também não está alinhado. Então, é sobre isso que nós devemos pensar. Corpo, alma e espírito precisam glorificar a Deus. Mateus 5,16 fala que brilha a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Aquilo que você brilhar na terra vai glorificar a Deus.
E é com isso que nós precisamos pensar. Por que muitas vezes estamos na escassez, vivendo uma vida de miséria, de falta? Por que muitas vezes estamos com a nossa autoestima tão baixa? Por que muitas vezes nós estamos tão desanimados? De onde vem tudo isso? Se a palavra diz que nós devemos ser a luz do mundo, o sal da terra, que nós devemos temperar esse mundo, brilhar a luz de Jesus, porque muitas pessoas andam de uma forma que, quando os outros olham, não tem glorificado a Deus. E as pessoas precisam, nós precisamos ser a Bíblia que o ímpio vai ler. As pessoas precisam olhar para nós e desejar o nosso Deus. Olhar e dizer assim, ó, quem é o Deus dessa pessoa? Porque eu quero ser como ela. E nós vamos entender um pouco melhor de onde vem tudo que nos impacta na área emocional para a área espiritual. O não conseguir ser uma cristã como você deseja pode estar sendo totalmente afetado pela área mental, pela área emocional. E para falarmos um pouco melhor disso, nós vamos falar que a mente é a consciência da alma. Quando nós falamos corpo, alma e espírito, nós pensamos onde fica a mente nisso tudo? A mente e a alma são a mesma coisa. A mente é a consciência da alma. Aqui na frente nós temos o nosso cérebro, o nosso neocórtex pré-frontal, que é onde a gente pensa, raciocina, aprende. Aqui no meio, o cérebro límbico, que é onde descem as emoções, que vão para nosso coração, onde nós sentimos angústia, as emoções entram aqui. E aqui atrás, talvez você já sentiu dor aqui nesses nervos atrás da nuca. Aqui nós temos uma parte da nossa mente chamada inconsciente. Ou seja, essa parte do seu cérebro, da sua mente, não pensa, mas armazenou tudo, absolutamente tudo que você viveu desde o ventre da sua mãe. E aí, muitos de vocês sentem dores aqui e pensam que estão com a pressão alta e vão me conferir a pressão, não é nada. Aí o médico fala, é tensão muscular. Mas essa tensão muscular tem um porquê. Tentar entender as coisas que o inconsciente não pode revelar, porque essa parte do cérebro não entende, só essa parte entende. Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Daqui a pouquinho nós voltamos lá. Mente é a consciência da alma. Baseando-se nisso, nós vamos para 1 Coríntios 11:28, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E muitas vezes, mulheres, nós pensamos que esse versículo era só apenas antes da Santa Ceia. Nós pensávamos que precisávamos olhar as nossas falhas durante o mês, nos consertarmos para participarmos da ceia. Não é só isso. Esse examine-se o homem a si mesmo é nós todos os dias analisarmos aquilo que precisa de cura, que precisa de transformação, para estarmos cada dia mais alinhados com o Senhor em corpo, alma e espírito, já que nós somos seres trinos. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Não somos uma coisa só, mas nós somos trinos também. Vamos falar um pouco sobre um tema que tem deixado muitas vidas, muitas pessoas aflitas nos dias atuais, que é a ansiedade e depressão. Vamos falar um pouco sobre isso. Nós já demos uma boa base de tudo que a palavra fala sobre a área emocional, sobre o quanto nós devemos cuidar disso. E quando eu vou falar para pessoas cristãs, eu sempre gosto de trazer muito à luz da palavra, porque tinha muito esse tabu, digamos assim, de que mente e espírito não deveriam estar alinhados, ou que tudo se resolve só na oração. E realmente, se nós meditássemos de dia e de noite na palavra de Deus, nós resolveríamos tudo na oração. A palavra de Deus é perfeita, Deus é suficiente, mas as metodologias que nós temos hoje disponíveis para nós são ferramentas para nos ajudar a chegar mais próximo de viver a palavra de Deus como nós deveríamos. Assim como para lermos a Bíblia nós precisamos de uma professora para nos ensinar a ler, muitas vezes nós precisamos de alguém para nos ajudar com nossas emoções para conseguirmos caminhar com Cristo de verdade. E vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, que é um tema que muita gente nunca ouviu uma explicação. Talvez você
se nós abríssemos aí um chat ou perguntas, você iria dizer, eu não sei, eu nunca ouvi, eu só ouvi que ansiedade não tem cura, que tem ansiedade tem que tomar remédio pro resto da vida. A maioria das pessoas ouvem isso. Outras ouvem também que depressão não tem cura, não tem saída, tem que tomar remédio pro resto da vida. E outras pessoas que têm ansiedade e depressão escutam assim: olha, isso é falta de oração, falta de fé, vai orar que passa. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Será que realmente é falta de fé? Será que realmente é falta de oração? Ou tem uma raiz por trás disso? Quero começar falando para vocês que ansiedade e depressão, elas não são doença. Elas são sintoma. Ansiedade e depressão não é uma sentença de que você não vai sair disso nunca. Se você acreditou nessas mentiras, eu convido você a desacreditar nessa noite. Eu quero trazer esperança para o teu coração de que sim, existe saída, existe solução. E a palavra nos ensina, mas muitas vezes nós não conseguimos reverter sozinhos, nós não entendemos algumas coisas. E hoje a neurociência tem comprovado fato atrás de fato que nós cristãos já sabíamos. Como, por exemplo, poder da palavra. Eles chamam como manifestação. Você dá uma ordem para o seu corpo se curar e ele começa imediatamente a se transformar, a tua mente vai obedecendo e você começa a se curar. E nós já sabíamos, lá em Tiago já fala que a língua tem o poder de vida e de morte. A palavra de Deus já nos ensina de todas as formas, mas hoje nós temos aí mais uma ferramenta incrível aí, a ciência que antes era contra Deus, hoje está tendo que comprovar a existência de Deus. A cada dia mais nós vemos esse fato sendo comprovado. Nós cristãos já sabíamos da existência de Deus, mas agora eles estão estudando e descobrindo que a oração tem efeito no cérebro, estão descobrindo que a fé faz o milagre acontecer. Pessoas testemunhando que de tanto pensar, mentalizar, foram curadas de doenças incuráveis. E nós, do outro lado, cristãos, sabendo, yes, a Bíblia sendo comprovada pelos ateus agora. Então, isso é maravilhoso. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro, realmente, como as pessoas dizem? Será somente isso, realmente? Vamos falar um pouco. Ansiedade, então, é registro de medo armazenado no teu inconsciente. Muitos falam subconsciente. A ansiedade, ela começou lá na tua infância. Toda vez que uma criança passa por uma sensação de desproteção ou de medo, é liberado sobre o corpo dela imediatamente uma descarga de adrenalina. E essa adrenalina que todos os nossos corpos produzem, ela é feita para que nós saibamos o perigo de morte. Por exemplo, digamos que o homem não sabia que um leão era perigoso. Então, é algo divino, porque quando vem a adrenalina para o corpo da pessoa, a pessoa sabe que está em perigo. Ela tem duas opções: lutar ou fugir. E aí, esse ciclo da adrenalina começa a acontecer no corpo do ser humano. Tanto é que quando você está tendo uma crise de ansiedade, você tem uma sensação de desespero e você não consegue ficar parado. Você tem que ir para algum lugar. E é exatamente o que está acontecendo no inconsciente. Tem um gatilho disparado dizendo que você está em perigo de morte. Só que se você olhar ao redor, não tem nada, absolutamente nada perigoso. E de onde vêm esses registros? Ao longo da história, desde a infância, suponhamos que uma criança que apanhou demais, ou uma criança que viu os pais brigando, uma criança que viu os pais discutindo frequentemente por falta de dinheiro, ou por traições, ou por qualquer coisa. Aquela criança tem a visão de: esses adultos não podem me proteger. Esses adultos não conseguem nem organizar a vida deles, eles não conseguem me proteger. Nesse sentimento da criança, ela se sente em perigo. Só que acontece que ela tem que viver, então ela vai indo com aquele medo mesmo, ela vai crescendo e várias outras situações de medo e desproteção vão acompanhando essa pessoa.
Chegamos na idade adulta, digamos que essa criança que acompanhou várias situações ruins, às vezes até uma agressão dentro do lar, ou passou por um abuso sexual em algum lugar, seja qual for a mensagem que essa criança teve de medo ou de perigo, está armazenado nessa parte do cérebro, no inconsciente, que guarda 400% de tudo. A gente diz que o máximo é 100, mas para você entender que o inconsciente armazena tudo, a neurociência exagera, né? 400% de tudo. Ou seja, você está me vendo aqui nessa câmera, mas o teu inconsciente ele é capaz de ver ao redor tudo que tem nessa sala, tudo que tem aí na tua sala. É como se fosse uma câmera 360 graus que vê, analisa tudo. E suponhamos que essa criança está ali com 30 anos e ela começa a vida dela continua acelerada, porque quem tem adrenalina disparada no seu corpo todo dia vai ficando ansioso aos poucos. Quantas pessoas aí você conhece que é ligada no 220 e diz: "Não, eu não sou ansiosa. Não, não, eu não tenho ansiedade, capaz, eu não tenho essas coisas". Só que a pessoa não consegue parar um minuto para conversar contigo sem estar fazendo alguma outra coisa. Sim, essa pessoa tem ansiedade. Ela talvez nunca tenha tido uma crise de pânico e uma crise de ansiedade, mas ela é uma pessoa ansiosa. E aí, digamos que, de repente, essa pessoa começa a ficar muito, muito, muito ansiosa e em algum momento ela teve uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. E aí ela vai parar no pronto-socorro porque acha que está infartando, acha que está tendo um AVC porque os sintomas são muito ruins. E aí essa pessoa é diagnosticada com ansiedade, o médico, o psiquiatra, seja quem for, vai dizer assim, ó, agora você tem que tomar esse remédio, esse aqui, esse outro, tal, até você melhorar. Em alguns casos eles dizem pro resto da vida. E a pessoa aceita aquela sentença e volta embora frustrada. Ou seja, não sabe de onde vem, não sabe por que vem, não sabe como acontece e não tem nenhuma esperança de mudança. Então, a ansiedade, de onde ela vem? Ela é algo sem explicação? Não, ela não é sem explicação. Ela vem de registros de medo e desproteção. Então, por que, Nicole, que quando a gente chega na vida adulta, que a gente já está adulto, a gente ainda tem esse medo que parece um medo irracional, um medo de criança? Porque o nosso consciente, essa parte do cérebro que pensa, está na nossa idade atual. Mas o nosso inconsciente ficou paralisado no nosso pior trauma, congelado na infância. Por isso que muitas vezes você se depara com uma mulher de 40 anos que ainda usa mini saia, como se fosse uma jovenzinha. Você se depara com uma mulher de 40, 30 e poucos anos que usa Maria Chiquinha, que usa tênis, roupa cor-de-rosa o tempo todo, lacinhos. Sabe aquela mulher que você olha e você vê ali, nossa, é tão infantilizada a aparência dessa pessoa, porque o inconsciente dela não está na idade atual. O inconsciente dela ficou paralisado na dor. Assim serve para homens também. Homens que são pais de família e se comportam ainda, estão lá jogando videogame. Se comportam como adolescente. O inconsciente deles não adulteceu. Não ficou adulto. O que a gente faz para transformar isso? A gente precisa reprocessar todas as dores e os traumas para que esse inconsciente acompanhe a idade atual. Baseado nisso, então, sabemos o que é a ansiedade e de onde vem. Como que acontecem as crises? Por que acontecem as crises? Para uma pessoa ter crise de ansiedade, ela precisa ter 3 fatores juntos. A gente chama de um combo. Primeiro, a pessoa precisa ter adrenalina muito alta no corpo. Segunda coisa, a pessoa precisa ter um sentimento de desproteção. Ela está passando por alguma situação que ela pensa: sou só eu, não tem mais ninguém aqui para me ajudar. Terceiro ponto, essa pessoa precisa estar passando por uma pressão muito alta nessa vida. Perdeu o emprego, foi demitida, os boletos atrasaram, um filho ficou doente, a outra pessoa da família ficou doente, ela talvez tenha uma doença grave, isso é muita pressão para uma pessoa resolver quando ela se sente desprotegida e quando a adrenalina está muito alta. Juntou esses 3, crise de ansiedade ou crise de pânico na certa. A pessoa não sabe o que está acontecendo. Começa aí o circuito da adrenalina no corpo. Se você já teve esses sintomas, fique atento que você vai entender o que aconteceu contigo.
Primeira coisa que acontece numa crise de ansiedade ou pânico é coração acelera. Depois que o coração acelera, a respiração começa a ficar curta e rápida. A pessoa não consegue respirar. Às vezes tensiona tanto o peito que a pessoa realmente não... Parece que tá faltando tudo, faltando ar. Tá. De repente, as mãos começam a ficar frias, os pés também. Por que tudo isso acontece? Porque no original, o medo que foi disparado dentro da mente, o medo inconsciente que te levou para esse pânico, tu não sabe o que é, foi um gatilho que o inconsciente achou alguma coisa parecida com outro cenário da tua vida que tu teve muito medo e se sentiu muito desprotegida. Só que naquela época tu não tinha crises porque não tinha tanta adrenalina sendo jogada no teu corpo. Agora que é adulta e essa adrenalina foi se acumulando, você não sabia como baixar essa adrenalina, depois eu vou te ensinar. Agora que você é adulto, juntou esses três e pronto, o negócio ficou muito difícil. Tá. Então, por que acontece isso? Se a pessoa estivesse de frente para uma fera e ela precisasse lutar ou fugir, as mãos dela ficariam frias porque todo o sangue vem para essa parte aqui. Se você precisasse lutar, digamos, com a fera que você estava enfrentando, um leão, um tigre, quando nós ainda não sabíamos, não tínhamos como nos proteger, isso eles usam como se fossem os primeiros homens da Terra. Se nós tivéssemos com essas mãos e pés sem sangue, poderíamos lutar e se cortássemos, não teríamos uma hemorragia. A aceleração cardíaca, junto com a respiração curta e rápida, é para equilibrar tudo dentro do organismo e você não ter um AVC ou um infarte, já que estava bombeando muito sangue, a respiração também teve que ficar mais acelerada para mandar oxigênio para o teu cérebro. Depois disso, muitos começam a suar frio. É como se aquele suor fizesse seu corpo escorregar e se a fera viesse te atacar, a gente sempre entende que esse hormônio de adrenalina veio para o homem saber se defender da fera, que era para ser um leão, um tigre, um animal perigoso. Mas hoje em dia, para nós, a fera no nosso inconsciente pode ser um boleto atrasado. Muitas pessoas já têm crise de ansiedade. Uma ameaça de demissão, um telefonema, preciso falar contigo, algo urgente. A pessoa já pode entrar em pânico. Aquilo já pode disparar todo esse circuito de adrenalina e medo e a pessoa entrar numa crise, porque tem muitos registros de dores do passado que não foram resolvidos. E aí, depois de tudo isso, começa a todo o corpo se movimentar e se acelerar para dar conta de tudo o que está acontecendo ali dentro, porque inconscientemente era para você estar fugindo da fera ou lutando. Depois disso, começa muitas vezes o peito doer muito forte, uma tensão aqui, já que bombeou sangue e tudo aconteceu muito rapidamente. E aí, quando começa essa dor, a pessoa vai para o pronto-socorro, porque aí vai tensionando até para os braços e realmente é muito semelhante a um infarte. E a pessoa corre desesperada para o médico e o médico faz os exames e diz: você está com ansiedade. Muitas vezes, escutar isso é o suficiente para a pessoa se acalmar e ficar bem. Outras vezes a pessoa continua mais desesperada ainda por não conseguir interromper esse círculo de adrenalina e depois de tudo isso ainda vem a sensação de desespero e descontrole. Por isso que quando uma pessoa está em pânico, ela não está raciocinando direito e ela acha realmente que vai morrer. Que qualquer coisa que está acontecendo ali pode matar ela. E realmente isso não é uma manifestação demoníaca e também não é falta de oração. Isso tudo que acontece contigo é registros de dores no teu inconsciente, traumas que você falou assim, ó, não quero lembrar do meu passado, quero viver, vamos viver, já ficou tudo lá para trás e eu não vou mais olhar para isso. Ok. Nós temos um versículo na Bíblia que fala que nós não devemos ficar no passado nem considerar as coisas antigas, que está lá em Isaías 43, 18 e 19, que Deus faz algo novo. Mas nós também temos o versículo que nos fala, capítulo que nos fala lá em Gênesis, que Jacó precisou voltar e resolver a sua história com o seu irmão. Então, antes de você resolver tudo, você não pode sair do seu passado. Você precisa resolver o seu passado para ter uma vida com Deus, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Para ter a renovação da sua mente, você precisa se livrar das dores do passado. E não é fazendo de conta que elas não existiram que você vai conseguir se livrar disso. Porque ocasionalmente uma angústia aparece. De repente aparece um desânimo. Aí você ora, melhora, mas outro dia acontece de novo. Uma procrastinação, um projeto que nunca sai do papel, os sonhos que você tem, mas aí você lembra do que falaram e você não faz. Tudo aquilo que você conta para alguém que você não consegue contar sem chorar ainda não é realmente passado, não passou. Nós precisamos entender que se nós pudermos contar a nossa história com orgulho do que nós vencemos, do que nós superamos e como nós estamos hoje, glória a Deus, tudo certo. Se nós não temos nenhuma crise de ansiedade, tudo certo. Agora, quando nós estamos tendo crises, quando nós estamos vivendo uma vida ansiosa, quando a palavra diz que nós deveríamos estar com a paz que excede todo entendimento, tem alguma coisa no nosso passado que está mal resolvido. E não adianta nós ficarmos pensando que, eu vou fazer de conta que não aconteceu porque agora eu sou uma nova criatura e eu preciso viver plenamente. Você só vai viver plenamente quando você curar as dores do passado. De dentro para fora que acontece essa transformação. Então, tem solução? Tem solução. Com certeza tem solução. E eu quero falar para você que remédios, às vezes, é uma solução para aquele momento de tanto desespero. Mas remédio não resolve. Remédio é apenas uma maquiagem. Se nós tirarmos a nossa maquiagem aqui, vocês vão ver que as imperfeições continuam. As manchinhas na pele, tudo que a gente muitas vezes quer dar uma embelezada. O medicamento é uma embelezada. Ele te ajuda a produzir os neurotransmissores ali que tu precisa, mas ele não traz a cura. O que realmente cura, a cura está dentro de nós. O Senhor fez tudo perfeito. A nossa própria história traz a nossa cura. Mas por que as pessoas sofrem? Porque elas querem fazer de conta que o passado não existiu. E nós precisamos olhar, assim como Jacó fez. Voltou e consertou as coisas com o irmão. E só assim ele pôde seguir de verdade. Mesmo que ele já tinha conquistado algumas coisas, já tinha refeito a sua vida, ele sabia que tinha algo pendente. E nesse algo pendente é o que nós precisamos olhar também. Por que você está ansioso? Aonde que foi lançado esse registro, sabe? Tantas mulheres que não fazem ideia de onde vem o não poder dormir com uma louça na pia. Tantas mulheres que não vão a um culto num sábado à tarde porque tem a faxina para fazer. Tantas mulheres que não sentam com o filho, com a filha para brincar, para conversar porque a casa ainda está bagunçada. De onde veio essa mensagem de que você não pode parar? De onde ainda vem essa mensagem dentro da sua mente se agora você é dona do seu nariz, dona da sua casa? Mas muitas vezes você está ainda com aquela voz na sua mente, a voz da sua mãe. Preste atenção nisso, a voz que fica lá, vai limpar essa casa. Se chegar alguém aqui, vão dizer que tu é uma porca, uma relaxada. Quantas de nós ouvimos isso ao decorrer da nossa vida? Coisas piores do que essas, talvez vocês ouviram. E essa mensagem ativava medo na criança. Eu tenho que limpar, eu tenho que fazer, tem que estar tudo pronto antes da minha mãe chegar, a casa tem que estar impecável, senão eu vou apanhar. Era mais ou menos isso. Aí, na vida adulta, o teu marido não vai te bater se a casa estiver suja. Os teus filhos não vão te cobrarem se a casa estiver um pouquinho bagunçada. Mas você não consegue descansar. Você não consegue parar porque tem uma mensagem de perigo no teu inconsciente. Se eu parar, algo ruim vai acontecer. Isso, de onde vêm essas coisas? Essas coisas estão armazenadas na nossa mente. Por isso que se nós meditarmos de dia e de noite na palavra de Deus, nós vamos ver que já estava tudo ali. Principalmente no analise o homem a si mesmo. Se nós parássemos para perguntar, fazermos perguntas para nós mesmos. De onde vem isso? Perguntarmos até encontrarmos a resposta, nós já estaríamos muito avante, muito à frente. Seria mais ou menos assim: por que eu não posso fazer um passeio com a minha família se eu não fiz faxina? Por que eu não posso? De onde veio isso? Com quem eu aprendi? O nosso inconsciente, ele tem três regras principais. A primeira é que ele não tem passado e nem futuro. Ele é atemporal. Tudo
que passou pela tua mente para o teu inconsciente está acontecendo agora. Ou seja, o que você viveu no passado ou os medos que você já fez na sua mente, os medos do futuro, teu inconsciente entende como verdade. Tu és a única pessoa que a tua mente conhece. Tudo que você assiste, tudo que você escuta, o teu inconsciente absorve e entende como verdade. Isso é muito importante. Segunda regra do inconsciente, ele busca a tua felicidade, ou seja, a tua mente busca que você seja feliz. Se em alguma situação a tua mente não encontra essa felicidade, ela entra na terceira regra, que é a compulsão à repetição. Se tiver alguma mulher aí, eu acredito que muitas vão concordar, que tem coisas na tua vida que frequentemente se repetem. Vamos dar um exemplo aqui. Ganhou um dinheiro, acabou o gás. É incrível. Fez um dinheirinho novo, alguém ficou doente. O dinheiro entra, não fica. Pessoas que na família todas as mulheres se divorciaram. E aí você diz: meu Deus, isso é incrível. Todas as mulheres da minha família não tiveram sorte com um homem. E foi acontecendo essa repetição na vida. Outras mulheres, todo mundo da minha família foi traída. E aí nós viemos com a palavra de Deus que vem e começa a pregar e orar e libertar para quebrar a maldição hereditária. Ok, fizemos a parte espiritual. Mas a parte mental às vezes fica pendente, onde você não identifica de onde vieram as repetições. Por exemplo, se você perceber, você vai acabar sempre se casando com um homem muito parecido com seu pai. Geralmente é assim que acontece. Por quê? O primeiro amor da vida de uma criança é o pai. Ela não entende o amor como um amor sexual ou um amor fraternal. Primeiro amor, primeiro homem da vida de uma menina é o pai. E ela admira aquela relação que o pai tem com a mãe e aquilo ali é um espelho, é um modelo para ela. E muitas vezes ela vai para a vida sintonizando exatamente isso. Ela pode ver milhares, se o pai dela foi um modelo ruim, ela pode conhecer milhares de homens bons, mas ela vai ser atraída exatamente por aquele homem que vai fazer exatamente o que o pai dela fazia com a mãe dela. Para lhe liberarem gatilhos, para que ela, até ela entender na mente e não repetir mais. Isso é um pouco complexo, né? Mas como eu não tenho contato aí com vocês para saber se vocês estão, se está ficando claro, se está sendo a mensagem está sendo boa, se ok? Pastora, a mensagem está muito esclarecedora e muito orientadora para todas nós. Que bom. Fico feliz então, porque são tantas coisas para a gente falar e aí às vezes a gente acaba pensando, meu Deus, né? Eu vou conseguir falar tudo, mas vamos indo. Então, digamos que quando o inconsciente busca a tua felicidade, seria mais ou menos assim: tu é criança e na escola tu tropeça, cai um tombo na frente dos teus amigos e todos eles começam a rir, mas tu também acha graça. Fica todo mundo rindo ali, se divertindo, você levanta a vida que segue. Isso significa que o teu inconsciente achou felicidade nessa situação. Então não vai repetir uma situação ruim. Agora, vamos trocar. Você caiu, as pessoas riram, mas você ficou com muita vergonha. Queria se esconder num buraco, queria sumir. Aí o inconsciente não achou felicidade e ele vai entrar no terceiro modo, que é a compulsão à repetição. Aí você entra naquele ciclo sem fim de vergonha e humilhação. Mais e mais situações começam a acontecer contigo para você se sentir humilhado e envergonhado. E aí a pessoa diz assim, ó, meu Deus, parece que isso acontece só comigo? Quantas vezes já foi assim? Isso acontece comigo toda a vida, é uma repetição, por quê? Enquanto não ir para dentro da mente e reprocessar a cena várias vezes até não sentir mais nada, você não quebra a repetição. Então, essa é a regra do inconsciente. Agora, o psiquismo humano tem mais 5 regrinhas que definiram a nossa vida, a nossa história toda. E eu vou explicar aqui mais ou menos, vou pegar um exemplo aqui. Digamos que você é criança e tudo na vida vai partir dessas cinco regrinhas. Eu digo para você que isso aqui é um cachorro
E você vai primeiro associar, tá? Um negócio assim arredondado e azul é um cachorro. Segunda regra, você vai interpretar. O que que o cachorro faz? Você vai pegar o cachorro no colo, vai ver se ele é fofinho, bonitinho, tá? Interpretou o cachorro. Terceira regra, você vai generalizar. Depois de generalizar, você vai entender que todo cachorro é bonitinho e fofinho. Quarta regra, vai sintonizar. Vai sair na rua, vai encontrar pessoas caminhando com cachorro. Você vai olhar a vitrine, roupa de cachorro. Vai ligar a televisão, filme de cachorro. Vai na papelaria, todos os materiais são de cachorro. E vai continuar naquela sintonia, vendo cachorro por todos os lugares. São 5 regras: associa, interpreta, generaliza, sintoniza e repete. Já perceberam quando vocês querem comprar um carro? Vocês falam, eu sempre sonhei ter tal carro. Você sai na rua, você só vê aquele carro? Todo lugar tem aquele carro, mas antes tu não via. Isso é a sintonia. A gente começa a perceber. Agora, suponhamos que, vamos mudar a história. Você pegou o cachorro, associou, interpretou. Esse cachorro te mordeu. Aí muda a generalização. Você vai generalizar que todos os cachorros do mundo são perigosos. O que que vai sintonizar, que é a quarta regra? Você vai sair na rua, os cachorros vão te avançar. Vai ver uma vitrine, roupa com cachorros sangrentos. Vai ligar a televisão, noticiário: Pitbull matou criança lá no Rio de Janeiro. Enquanto não resolver na mente, repete. Notícias de tragédia com cachorro, cachorro que vem te avançar, medo de cachorro, e aquilo vai ficando descontrolável. Então, partindo dessas regras, tudo que a gente aprendeu na infância vira crença. Sabe aquela historinha de homem nenhum presta, só muda nome e endereço? Foi uma vozinha, uma tiazinha, qualquer pessoa que generalizou. Teve uma decepção com um homem, estava com a mente congelada na infância e generalizou: se esse homem me fez mal, homem nenhum presta. E aí o que que essa pessoa vai sintonizar? Homens que não prestam, para validar aquela crença que ela tem dentro da mente. Enquanto ela não arruma essa crença, vai repetir. E a vida continua num looping. Então, nosso inconsciente é muito poderoso. Por isso que a Bíblia fala do poder da palavra. Por isso que a Bíblia fala que se nós cremos, nós receberemos. Porque realmente, se nós acreditarmos que nós somos abençoadas, nós seremos abençoadas. As pessoas que passam o dia reclamando e murmurando e achando doença, elas vão se sentir doentes, mesmo que elas não tenham uma doença de fato. Os sintomas vão aparecer porque elas vão vibrar nessa frequência. Elas vão estar sintonizando isso. E muitas vezes as pessoas não entendem que isso também é bíblico. Nós começamos a pensar que, poxa, então esse negócio de lei da atração, frequência, tudo isso é algo místico? Não é místico. É só a maneira que eles falam que parece. Agora, a Bíblia fala de lei da atração quando fala que um abismo puxa outro abismo. Isso não é lei da atração? Se um abismo atrai outro abismo, nós entendemos que também é bíblico. Então, não tenham medo de quebrar os padrões mentais. Talvez você tenha tentado lutar contra tudo que veio da sua família. Talvez você é aquela que deu certo no casamento, mas que às vezes se sente infeliz. Eu quero te dizer que o inconsciente sempre nos tenta jogar para o lugar familiar. Ou seja, se você viveu uma vida caótica na tua casa, só tinha brigas, desarmonia, ninguém se dava bem, todo mundo se matava lá quando você era criança. Tudo que você vai sonhar é ter uma família e um lar de paz, com paz. Só que muitas vezes dentro da tua casa quem gera o caos é você mesma. Por que isso? Porque o teu inconsciente vai te obrigar a gerar um caos porque ele não conhece a paz. Ele não conhece. Por isso que Paulo estava naquela guerra. Mas o que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero é o que eu acabo cometendo. Como assim? Como assim? O que eu quero fazer, não faço, mas o que eu não quero, acabo cometendo. Romanos 7, 18, 21. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo. Mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo.
Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei e que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Todos nós fomos afetados pela natureza humana, lá na queda. Nós somos afetados e temos que lutar constantemente contra isso. Fomos afetados pela queda do homem, pelo pecado de Adão e Eva. E hoje nós lutamos contra isso. Mas sabemos que de onde vem o poder do nosso inconsciente, isso é muito transformador, porque nós vamos entender que muitas vezes não conseguimos ser as cristãs que nós queremos, porque nós estamos seguindo mais as nossas tradições familiares, o que aprendemos com as nossas mães e as nossas avós, do que o que a Bíblia nos fala. Por que tantas mulheres têm dificuldade em serem submissas? Porque foram criadas por mulheres feministas. Mães que deram conta sozinha, avós que deram conta sozinhas, não tiveram um modelo de homem presente e elas sempre vão fazer guerras com seus maridos, sempre, até entenderem e pararem de repetir a história das mulheres, dos seus antepassados. E isso também está na Bíblia, que os filhos não pagariam os pecados dos pais, mas se mudassem. Então, talvez você está vivendo as mesmas desgraças que os teus pais, avós viveram, porque não mudou de fato. Ainda continua presa ao sistema familiar, ao invés de estar focada na palavra de Deus, em viver aquilo que realmente tem aprendido, ainda está sendo puxada para os ensinamentos, muitas vezes da mãe, da avó, que tinham uma crença de que mulher tinha que ser independente, de que mulher não dependia de homem, e aí vai passando de geração para geração novamente. Agora, a mensagem boa de esperança para você é que se você cura a sua história, você também liberta os seus filhos. Você cura as próximas gerações. Você pode ter recebido um copo muito sujo, mas se você limpa aquela água, você passa adiante uma história novinha para tua filha e o teu filho escrever, de acordo com o que Deus criou eles para serem. Então, o que é depressão? Depressão não é apenas excesso de passado, como falam. Depressão é excesso de pressão. Excesso de pressão. Uma pessoa, às vezes, aguenta a morte de um pai, de um marido, de um filho, de demissões, falências e vai suportando, suportando, suportando. Chega um momento, morre o cachorro, a pessoa cai de cama e ninguém entende. Como assim? Essa pessoa suportou tudo aquilo, agora ela está em depressão? Não, isso não é possível. Aquele cachorrinho foi a gota d'água. Excesso de pressão na vida de uma pessoa, porque depressão nada mais é do que uma queda. Então, se você está em depressão, não é o fim. Você tem que lembrar que você só está caído, mas que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Que Deus vai te dar as ferramentas para que tu possa se levantar de novo. Só basta que nós venhamos querer. O inconsciente ele tem influência sobre as nossas vidas. A depressão, para que você saia da depressão, você precisa sim curar as dores do passado. Tem pessoas que passaram pelo luto e não viveram o luto, choraram um dia, trancaram o restante do choro dentro da alma e seguiram a vida, continuaram tentando trabalhar, fazer suas coisas, não viveram aquele luto suficiente, vão precisar chorar esse luto o suficiente para tirar a dor de dentro do coração. Tem pessoas que foram traídas e tem uma ferida na alma tão grande. Hoje também a ciência já comprova que a maioria da raiz de câncer vem da mágoa e da falta de perdão. Então, todas essas questões que não ficaram bem resolvidas dentro da nossa mente, elas precisam vir à tona. Precisam vir à tona para você, para ser resolvida, precisam ser rendidas para o Senhor para ser resolvidas. Olhar de onde veio as manias que você tem hoje e que não faz ideia. Mas se você pensar bem, uma avó fazia, uma mãe fazia, a gritaria da casa, o que é familiar para esse inconsciente? Né? Baseando-se, então, sobre isso, eu tenho que dar uma pincelada um pouco de tudo. A solução para tudo isso a gente tem na TRG, é um método incrível, porque a gente reprocessa, como eu falei para vocês, num protocolo de cinco passos, que é
Cronológico, a gente reprocessa as dores por idade. Somático, a gente reprocessa os traumas no corpo, dores que ninguém descobre, coisas que ninguém sabe resolver, doenças como fibromialgia, tem pessoas que já saíram da fibromialgia e os médicos tinham desenganado para a cura, mas era totalmente emocional. Depois que resolveu o emocional, a pessoa foi livre da dor. Vários e vários casos físicos, como endometriose, enxaquecas crônicas, dores no corpo, problema de coluna, muitas coisas, né? Muitas vezes pode ter cunho emocional e você pode resolver também. Então, é olhado para o somático, que são as doenças psicossomáticas, depois é olhado para o temático, temas que precisa melhorar ainda na vida. Depois, o futuro, ou seja, reprocessar os medos do futuro, porque o inconsciente não sabe que ainda não existiu. E, por último, a potencialização, que é focar na melhor vida que se quer ter e começar a ter fé sobre isso, para que a gente venha alcançar. Sobre a parte mente, inconsciente, depressão, ansiedade, nós vamos. Eu espero que você tenha entendido o que eu passei, assim, a base que eu quis trazer para vocês saberem que depressão e ansiedade têm cura, sim. Nós só precisamos estar dispostos a mexer na ferida, né? Para cicatrizar, porque uma ferida aberta, ela nunca está curada. Precisamos cicatrizar. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quem nós. Eu tenho tempo ainda para falar. Eu quero falar um pouco para vocês sobre o resgate da essência. Como que nós seremos resgatados? O que é a nossa essência? A nossa essência é aquilo que só nós temos. Suponhamos que todas nós sejamos um perfume, cada uma com uma fragrância diferente. Isso é a nossa essência. Agora, se eu te disser que o seu nariz grande ou torto faz parte da sua essência, você vai começar a gostar disso. Se eu te falar que você não ter cintura faz parte da tua essência, você vai começar a gostar do teu corpo. Se eu te falar que você ser mais redondinha faz parte da sua essência. Se eu te falar que você, aquela mulher aí que não gosta porque não tem muito bumbum, faz parte da sua essência. Se eu falar para você que você, mulher, que é mais larga em cima, mais fina embaixo, também faz parte da sua essência. O que que você vai pensar? Meu Deus, o meu corpo não é feio. Ele foi feito exatamente pensado como a minha mente deveria ser. E nós vamos falar um pouco sobre a parte da análise corporal, que também faz parte da minha profissão. Analista corporal é aquele que olha para a pessoa, rosto e corpo, e consegue ler essa pessoa, tá? Apenas vendo os traços corporais. E nós vamos falar aqui onde começou isso. Isso é científico? Isso existe? Isso é uma modinha? Não. Isso é traço de caráter. Todos nós temos os 5, só que 3 são mais predominantes e revelam como nossa mente funciona. Por que então, se existe só 5, como que nós todas somos diferentes umas das outras? Porque as porcentagens mudam. Digamos que eu seja 40% esquizoide, depois eu tenha 30% de rigidez, e depois os 20% de oralidade, 5% de masoca e 10% de psicopata. Ou seja, a Iracema vai ser diferente. Ela vai ter uns 50% de esquizoide, ela vai ter uns 30% de psicopata, ela vai ter um pouco de masoca, um pouco de rigidez e um pouco de oralidade. Só que o traço mais alto dela é o esquizoide. Eu já consigo ver só olhando para ela. Quem são os esquizoides? E aí a gente vai falar quem é esquizoide, quem é oral, quem é psicopata, quem é masoquista e quem é rígido. Gente, psicopata não é o psicopata que mata pessoas, tá? Não se apavorem. É só o nome que os psicólogos que criaram o método não foram muito criativos. Eles botaram porque como psicopata, ele tem a arte de se adaptar em todos os ambientes, de conseguir analisar pessoas também, e também ter a arte da manipulação, eles colocaram esse nome. O masoquista também não é o que gosta de apanhar nem de sofrer, mas como ele aguenta mais sofrimento, foi dado esse nome, tá? Onde que começou isso tudo? Do ventre até 5, 6, 7 anos de idade. Todas nós experimentamos essas dores sem saber, ou seja, inconsciente de novo. E vamos falar um pouco sobre isso, que isso é muito interessante para que você comece a amar o corpo que você tem
e o rosto que você tem, o cabelo que você tem, de uma vez por todas. Lembra que eu falei lá que quem fez a gente se perder de quem nós éramos foram as mentiras que nós acreditamos? Quando alguém disse assim, ó, ai, mas tu é muito narigudo, ou ai, mas tu é muito orelhudo. Nossa, que cabeça grande que tu tem, sabe? Essas coisas que a pessoa. Ou uma menina que estava em desenvolvimento do corpo, nossa, mas tu é quadrada, não tem cintura. Ou a outra menina que escutou, meu Deus, cadê tua bunda? E a gente escutou tudo isso. Ou a outra menina que escutou que era gordinha, porque era redonda. Tudo isso é característica dos nossos traços. Vamos falar sobre isso agora. Onde começou? Quando nós estávamos no ventre, o nosso sistema nervoso, ali perto do nascimento, nosso sistema nervoso já estava formado. Só que precisava ser revestido pela bainha de mielina, como se fosse uma camada protetora no nosso sistema nervoso, vindo ali da medula até o cóccix. Vai passando uma camada que ia proteger o sistema nervoso. Tá passando aquela camada e você tem um trauma. Aonde essa camada estiver passando e você teve um trauma, aquele lugar, aquele local vai desenvolver um formato do teu corpo mais predominante e os teus traços, as tuas características. Ou seja, o esquizoide tá passando ali a bainha de mielina e o esquizoide desenvolveu o trauma no ventre. O esquizoide tem a dor da rejeição. Essa dor é inconsciente. Aí ele sentiu ali a dor da rejeição, a bainha de mielina estava passando ali. Esse bebê sentiu algo, pronto, ele vai ser esquizoide. Depois estava passando aqui na fase da boca, colo, oral. Depois aqui, braços, ombros fortes, psicopata. Mais para baixo aqui na parte de cintura, robustez, corpo mais quadrado, masoquista. E ali perto do cóccix, na via sacral, são os rígidos. Meio difícil de entender esses termos teóricos, né? Mas para dar uma base para você que isso não é invencionismo, não veio de lugar nenhum, só para você saber de onde veio. Começou com Freud lá na década de 30, século 20. Ele começou a entender que a mente e o corpo não tinham que ser uma coisa só, não podia ser separada. Aí veio o Reich, que era um médico psicanalista, e começou a estudar melhor sobre isso e viu que realmente corpo e mente não se separavam, eles eram juntos. E o psicanalista Lowen, que era da bioenergética, ele começou a desenvolver a metodologia. E depois veio para o Brasil com força também, onde foi criado toda a metodologia de uma maneira fácil de aplicar para nós pelo Corpo Explica. E aí, os nossos traços, eles revelam exatamente como a nossa mente funciona. São eles esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. O esquizoide sofreu inconscientemente a dor da rejeição. Como foi isso? Talvez a sua mãe ou seu pai não te queriam. E isso pode ter acontecido. E o bebê sentiu no ventre essa rejeição. Ou talvez a sua mãe só ficou preocupada com o parto, ou se ia faltar dinheiro, ou se ia dar certo, se o bebê ia nascer com saúde, e isso também fez com que o bebê se sentisse rejeitado. Vamos entender por quê. Porque quando o bebê está lá dentro, o útero é quentinho, ele está protegido, está maravilhoso lá dentro. Só que o mundo da mãe é aqui fora. Toda vez que o bebê mexe, a mãe lembra que está grávida. Se a mãe se preocupa, vai menos oxigênio para o ventre e o ventre o útero fica gelado e duro. Então o bebê entendeu o quê? Eu mexi, o ventre ficou duro. Eu existo, meu mundo fica ruim. Esse mundo lá fora me rejeita. Quando eu apareço, quando eu faço, meu mundo fica ruim. Se me rejeitam, eu volto para dentro da minha própria mente. Por isso os esquizoides têm o corpo mais retinho, têm tendência a ser mais magros, ossos mais aparentes, cabeças maiores, lábios mais finos. Os esquizoides são muito mais inteligentes que as outras pessoas, têm um QI elevado. Por isso, muitos esquizoides pensam que têm TDAH, mas muitas vezes é mais ligado com superdotação. Por que os esquizoides são tão inteligentes? Porque são muito racionais. Né, missionária? A senhora é esquizoide, muito racional, muito inteligente.
E eu também tenho muito traço de esquizoide. Glória a Deus, porque por muito tempo a gente só viu os defeitos, né? Eu passei a vida inteira pensando, cadê minha cintura? Porque eu não tenho cintura? Porque eu sou quadradinha, retinha. E antes o que eu via como um defeito, hoje eu amo. Nós temos esse inchadinho embaixo dos olhos, do esquizoide. Pessoas que têm orelhas grandes, nariz grande, são esquizoides. Tudo que for mais avantajado na parte da cabeça são esquizoides. Essas pessoas vão precisar de tempo a sós. São as pessoas que não falam tanto, conversam bastante só com quem gostam muito. Ficam cansadas de interagir demais. Ou seja, estar com outras pessoas cansa, né? E os esquizoides são bons para tecnologia, poderiam muito bem serem arquitetos, engenheiros, físicos, cientistas, tudo que envolve ir para dentro da própria mente. Vou dar um exemplo de pessoa famosa para você saber o que é um esquizoide. Steve Jobs, o cara do iPhone, da Apple, o cara que construiu aquela grandeza toda, não poderia ter construído tudo aquilo se ele fosse oral. Por quê? Os orais falam demais, estão se comunicando. Eles jamais vão ficar dentro da sua mente sozinho. O oral, para ele, não faz sentido a vida sem outra pessoa. Quem são os orais? Os fofinhos, os gostosos de abraçar. As pessoas redondinhas. Esses são os orais, já vamos falar deles. Mas Steve Jobs, que poderia ter sido considerado um esquisito, ou Einstein, que foi chamado de burro, porque os esquizoides, eles são muito inteligentes, mas eles não aprendem com explicação rápida. Por quê? São muito imaginativos. Por isso que os esquizoides pensam ter TDAH. Enquanto eu estou falando aqui, você que está aí do outro lado e é esquizoide, está imaginando o que eu estou falando e já perdeu o restante da frase. Esquizoide é assim. Precisa ver o curso mais de uma vez. Por isso que Einstein foi chamado de burro. Ele era um gênio e achavam que ele era burro, que ele não aprendia. Mas ele aprendia de outra forma. Ele sabia coisas muito maiores. Então, o esquizoide ele tem essa facilidade, mas ao mesmo tempo fica se questionando por quê. Quando vai explicar, também é difícil para ele explicar. Como para mim é difícil, muito difícil resumir. Vocês viram que eu já falei bastante. O esquizoide não sabe resumir, porque para ele passa 1000 coisas dentro da cabeça que tem que vir para fora, de uma forma que vocês entendam, tá? Então, resumindo, o esquizoide, esses são os recursos do esquizoide. Qual é o defeito do esquizoide? Procrastinação. O esquizoide vai ter 1001 ideias, vai pensar fora da caixa, isso é a qualidade, né? O esquizoide nunca pensa igual aos outros, a ideia do esquizoide é sempre mais mirabolante. Só que, se a pessoa que é esquizoide pensar assim, vai, se eu apresentar esse projeto e dizerem que não, ou se não gostarem o suficiente do que eu falei, ou se falarem que não querem, na mínima possibilidade de ser rejeitado, o esquizoide não faz. Então é melhor não fazer do que me rejeitarem. Ou seja, gente, todos os traços têm o recurso, que são as qualidades, e a dor, que são os defeitos. Se você estiver pouco traumatizado, se você estiver no seu recurso, você vai ser um esquizoide, que você vai conseguir falar com as pessoas, se relacionar, botar as suas ideias, criar um negócio, ser um gênio. Se você estiver na dor, você vai ter muitas ideias e projetos, mas vai exercer só aquilo que você tem certeza que vai dar certo, por medo de ser rejeitado. Quando as coisas ficam ruins, o esquizoide se isola, quer ficar sozinho, dentro da sua própria cabeça e imaginação. Muitos esquizoides, quando estão chateados, botam a perna para cima, sentam de perna cruzada, gostam de agarrar suas pernas, e isso dá muito conforto. Por quê? Quanto menos conectado com essa realidade, melhor. Tá? Vamos falar um pouco, não dá para falar tudo, né? Porque senão nós vamos até amanhã, mas vamos falar um pouquinho agora dos orais. Onde foi que aconteceu o trauma da pessoa oral? O trauma da pessoa oral foi na fase da amamentação. O oral tem a dor do abandono. O oral se sente abandonado. É a pessoa que sempre está faltando alguma coisa. Nada é suficiente para preencher a angústia, o vazio que tem aqui dentro. O oral sentiu o abandono na fase da amamentação. Por isso que eu digo que todas as dores são inconscientes. Às vezes a mãe foi amamentar, mas o oral estava com calor.
Tava chorando, queria trocar de roupa, a mãe deu peito. Faltou alguma coisa. Ou, às vezes, tudo que esse bebê chorava, ele ganhava peito. Daí ficou oral do excesso. São as pessoas que lutam para perder peso e não conseguem. São as pessoas que tudo na vida elas descontam na comida. Tá triste, come, tá feliz, come, quer comemorar, come, tá chateada, come, tudo é comida, oral do excesso. Ou seja, com certeza tua mãe te amamentou demais ou te deu muita mamadeira. Orais da falta são os magrinhos que nunca perdem barriga. Fica magro que for, tem uma pochete ali. Faltou alguma coisa na fase da amamentação. Os orais são as pessoas gostosas de abraçar, comunicativos, fazem amizade fácil, não entendem o mundo para viver sozinho, eles querem contato, gente por perto. Tem a tendência de dependência emocional, já que não gosta de viver sozinho, às vezes prefere estar com uma pessoa. É melhor estar com essa pessoa aqui do que sozinha. É mais ou menos assim que o oral pensa. Às vezes suporta uma pessoa ruim do seu lado só pelo medo do abandono. O oral, ele tem o recurso da comunicação. Um personagem famoso para vocês entenderem o que é um oral era o Jô Soares. Ele também não poderia ser aquela figura, aquele ícone, aquele grande apresentador se ele fosse um esquizoide, porque o esquizoide não tem tanta facilidade com o público e com conexão com pessoas como o oral. Então, para vocês entenderem que o que vocês são faz parte do propósito de vocês. Nenhuma dessas pessoas poderiam ser tão maravilhosas nos seus recursos se eles não fossem com aqueles traços. Jô não seria tão gostoso de abraçar se não fosse gordinho. Não seria tão divertido se não fosse tão comunicativo daquela forma. Fazia piada e ria. Por que ele conseguia ser daquela forma? Porque com certeza não falavam mal do peso dele na infância. Geralmente é assim. Pessoas que são xingadas de gorda, de isso, de aquilo, ficam traumatizadas, vão estar sempre na dor. Lutam, lutam, lutam para perder aquele peso e não conseguem. E aquilo dói na alma. Já faz parte. Os orais podem estar em forma, mas eles sempre vão ser mais arredondados. Pessoa mais oral você sempre vai conhecer. Vai ser mais arredondado. Pode até estar magro, mas é mais arredondado. Tá? A dor do oral é a dor do abandono. Por qualquer coisa se sente abandonado. O psicopata começou na fase em que a criança começou a ficar engraçadinho. E daí ela percebeu que o mundo era feito por trocas. O pai e a mãe começam a chamar e dizer assim, ó, filho, sabe aquela gracinha, aquela musiquinha que tu cantou? Canta aqui pra avó escutar. A criança canta, todo mundo faz uma festa. Ele percebe que quando ele faz algo, as pessoas ficam felizes. Em outro momento, ele vai lá e não faz, não quer fazer, tá de birra. Todo mundo fica chateado com ele. A dor do psicopata é a dor da manipulação. O psicopata não suporta se sentir usado. Fez isso só porque estava me usando. Ou quando eu disse não, parou de me amar. Isso dói para o psicopata. Se sentir usado dói para o psicopata. Como o psicopata aprendeu que o mundo é feito em trocas, ele vai ser um ótimo negociador. Vai fazer bastante dinheiro, vai saber administrar, vai ser um ótimo líder, vai ter fome por poder. Geralmente são as pessoas mais ambiciosas. A força do seu corpo está nos ombros, assim como a força do oral está na boca. Tudo que o prazer do oral é pela boca. Esqueci de falar esse detalhe. Por isso que muitos orais são fofoqueiros quando estão na dor. E barraqueiros. Mulheres barraqueiras e fofoqueiras, oremos. Tem que sair da dor para ir para o recurso. Tem que ser evangelista e pregadoras. Amém, né? Amém, Jesus. E os psicopatas, eles têm a força aqui. São pessoas que são fortes em cima, por isso que são corpo afunilado. Largas em cima, mais finas embaixo. Então, hoje, quando tu olhar esse teu corpo assim, tu vai pensar assim, ó. O meu corpo é assim porque eu tenho poder de ser líder. Eu tenho poder de negociação, eu consigo me adaptar em vários lugares. Nós vamos olhar o recurso do psicopata. Eu consigo conquistar o que eu quero com o meu jeitinho. Eu faço dinheiro. Eu sei designar tarefas, porque o psicopata ele sabe fazer, mas ele prefere mandar. Fulano faz. Ele sabe delegar, por isso é um ótimo líder. Agora, se a mulher psicopata estiver na dor, ela vai puxar o tapete, ela vai manipular,
ela vai conseguir muitas vezes mentir para conseguir ganhar o que quer. Então é muito importante a gente sair das dores para ir para o recurso. Todos os traços, nenhum deles são doença, nenhum deles são transtornos. Todas as pessoas têm, todas as pessoas passaram por essa dor e foi por isso que o corpo se formou para se proteger. O esquizoide é na cabeça porque foi para dentro da cabeça que ele foi para se salvar quando ele estava se sentindo rejeitado. O oral recebeu tudo pela boca, é com a boca que ele tem força. O psicopata entendeu que era quando ele fazia, então vem mais ali da força das mãos. E o masoquista? Quem é o masoquista? Aquela pessoa. Falando do personagem famoso psicopata, para vocês lembrarem, lembram do Faustão? Que tinha o corpo exatamente largão em cima e fino embaixo? Mesmo quando ele fez a bariátrica, ele ainda continuou bem fininho embaixo. Corpo psicopata, geralmente as sobrancelhas bem inclinadas, queixo mais fininho, olhar sedutor. O psicopata também tem muito poder da sedução. São pessoas que não passam despercebidas, tem uma beleza que seduz. Sorrisinho de canto. Psicopata não sorri com a boca toda, é um sorrisinho de canto, tá? E masoca é aquela pessoa fortona. Lembrem do Incrível Hulk? É o masoca, a pessoa que aguenta tudo. Você tiver um marido masoca aí, você vai entender o que eu tô falando, porque a mulher rígida geralmente é casada com um homem masoca e é o par perfeito ou é uma desgraça. Por quê? A rígida manda, o masoca obedece. Ou a rígida manda e o masoca se sente humilhado. Então, por que acontece isso? O masoquista, ele aguenta pressão, aguenta dor, aguenta situações difíceis, mas não aguenta humilhação. O masoquista não suporta ser humilhado. Onde começou a dor inconsciente da humilhação? Na fase do desfraude. É aquela criança que não estava pronta ainda para desfraudar. Os pais tentaram tirar a fralda e ele não conseguiu segurar e aí apanhou. Foi humilhado ou foi ridicularizado na frente dos familiares. Ah, o fulano fez xixi na calça ou cocô na calça. E ali nessa intenção de tentar segurar, por isso que os masocas não têm bumbum. Se você é uma mulher bem quadradinha, sem bumbum, você é masoca. Se o seu marido é assim, ele é masoca. Os masocas, por essa questão de não quererem nunca serem humilhados, são as pessoas mais leais. Aquelas pessoas que podem trabalhar 30 anos na mesma empresa são pessoas de confiança. São pessoas que vão fazer tudo muito certo para não receberem críticas, já que não gostam de ser humilhadas. Mas, ao mesmo tempo, não fazem as coisas na velocidade do vento. São programadas, precisam de planilhas. Quando vão viajar, precisam fazer a mala com antecedência. Masoca não gosta de coisa em cima da hora e não gosta de mudanças. Esses são os masoquistas. Um personagem famoso para você identificar o corpo de um masoca é a Dilma Rousseff, aquela pessoa bem quadradona, sem bumbum. Tá? Então a gente vai. Algumas vão dizer, mas a Dilma não tinha essas qualidades todas, mas se você olhar a lealdade que ela tinha por aquele partido, você vai entender que o Mazoca ele se comporta exatamente assim. E por último, rígido, que é um problema sério na vida da mulher. A rígida. Quem é a mulher rígida? Onde começou a rigidez? A rígida são todas vocês que não param de trabalhar nunca, que pegam o problema de todo mundo para resolver, que vivem exaustas, sobrecarregadas, cansadas, porque tem energia para fazer mais que todo mundo, porque ninguém faz tão perfeito quanto você, porque diz que é perfeccionista, mas na verdade não consegue ver o trabalho do outro como melhor que o seu. Tem rígida aí? Bota isso nos comentários. Tem, tem muita rígida, né? Onde começou a rigidez? A rígida tem a dor da exclusão ou dor da traição. A dor da rígida é se ela se sentir traída, vai doer demais. Por quê? Quando ela era criança, ela era a princesinha do papai. Os meninos rígidos eram os príncipes da mamãe. De repente, ele tem a percepção de que o mundo funciona em pares. A mãe tem o pai tem a mãe e ele. Quem ele tem? A mãe diz que ama ele, mas na hora de dormir, ele dorme sozinho. Então, o papai é mais importante. Nesse momento, aquela criança se sente
trocada ou traída. E aí ela percebe que não é tão grande, tão boa quanto aquele pai ou quanto aquela mãe. Vamos falar de mulheres, né? A mulher percebe o quê? A minha mãe é mais poderosa. A minha mãe é maior. E aí, inconscientemente, essa mulher começa a fazer coisas maiores para se destacar, para chamar a atenção daquele pai. Quando a gente tem essa dor inconsciente da rigidez, é aquela mulher que vai fazer tudo, absolutamente tudo, para ser melhor. A rígida adora um palco, é competitiva ao extremo, se entrar numa competição tem que ser para ganhar. Não consegue trabalhar em equipe, não sabe delegar, pega o serviço todo para ela e acha que tem que resolver tudo. Pega o problema da mãe, do pai, do avô, do tio, do papagaio, de todo mundo, porque acha que tem que dar conta da vida de todos. Pensa que faz as coisas por amar os outros, mas na verdade tudo que ela faz de melhor é para se sentir amada, porque ela precisava ser maior para aquele pai notar ela. Essa é a dor da rigidez. Consequentemente, lembrando lá daquela sintonia, lembram daquela sintonia de que associa, interpreta, generaliza, sintoniza e repete? O que as rígidas vão sintonizar para perto, já que a dor dela é a traição? Homens que traem. A maioria das rígidas acabam casando com homens infiéis. Quem que os masocas, as mulheres masocas, vão sintonizar? Pessoas que a humilhem. Quem que os psicopatas vão sintonizar, já que foi a primeira dor? Pessoas que o façam se sentir usado. Quem que os orais vão sintonizar na dependência emocional? Homens que a façam sentir abandonada, não está vendo as minhas necessidades, não está cuidando de mim, me sinto abandonada, mesmo casada. Quem que os esquizoides vão sintonizar? Pessoas que o rejeitem. E não é, eu te rejeito, não te olho. Não, é rejeitar as ideias. Não tem nada que dói mais para um esquizoide do que colocar as ideias para fora e alguém dizer que você vive no mundo da lua. Que é exatamente isso que acontece. Baseando nessas dores, como curamos, da mesma forma que no processo terapêutico, da mesma forma ali de buscar os traumas para resolver, tem que olhar para isso e resolver também para parar de conectar-se e sair da dor e ir para o recurso. Porque no recurso todos os traços são maravilhosos. A pessoa rígida, a mulher rígida, é a mulher do corpão. Para que ela se destacasse, o corpo dela também foi formado para se proteger. Se dentro dela ela precisava ser a melhor, qual é o corpo que a população mundial declara que é o mais bonito? O corpo violão, é ou não é? Então as rígidas têm cintura e têm bumbum. E elas não passam despercebidas em nenhum lugar. Elas têm uma sensualidade natural. Por isso que para a mulher cristã, uma rígida tem bastante dificuldade. Acaba usando umas roupinhas, às vezes, justas e acabam ficando provocante. É onde precisa ter esse senso, essa noção de tirar um pouco dessa sensualidade, deixar o Espírito Santo moldar, porque é uma sensualidade natural. E muitas vezes a mulher acaba não se flagrando disso e da forma que se veste acaba chamando mais atenção ainda. A rígida, ela realmente vai se destacar, vai estar no palco, mas na dor é uma pessoa muito ciumenta, é uma pessoa muito controladora, é uma pessoa que deixa a família toda louca. Porque se na tua família tu é rígida, teu filho é oral, o teu marido é masoca, a tua outra filha é esquizoide, tu vai querer controlar a vida de todo mundo no teu ritmo, porque os rígidos fazem tudo mais rápido e tudo melhor que todo mundo. Porque não podem ser trocados. Se eu fizer perfeito, ninguém vai me trocar. Por isso que as rígidas acabam tendo fibromialgia, acabam tendo artrite, acabam tendo 10 bicos de papagaio, porque carregam tudo para provar que podem. E essas dores são todas inconscientes. Mas agora vocês têm uma tarefa, porque agora vocês já estão sabendo. Agora vocês já sabem de tudo e precisam começar a partir para o recurso dos seus traços. Ficou claro?
Tá claro para vocês? Sim, pastora Nicole, ficou tudo muito claro. As mulheres podem falar ali no chat também. E assim que encerrarmos também a gravação, elas ficam mais à vontade. Tá bom, então. Isso, aproveitem para formular, se vocês quiserem alguma pergunta, né, que possa responder, porque a partir desses traços, eu acho que agora vocês já estão olhando para o corpo de vocês diferentes. Já pensou que maravilhoso saber que aquele bumbum para dentro te traz qualidades, na verdade? Que a pessoa que não achou bonito, porque ela não sabe o porquê você foi formado assim. Deus sabia exatamente que tipo de corpo você precisava ter, porque os seus traços vão definir o teu propósito. Quem que eu falei ali? Steve Jobs foi um grande, um grande fenômeno por causa dos traços dele. Quantas vezes será que ele foi ridicularizado na escola, sendo chamado de cotonete porque era magrelo e cabeçudo? Com toda certeza que ele foi, mas ele não deixou de ser um gênio. Agora, aqueles que riram dele não chegaram nem perto do que ele construiu. Deus sabia que ele precisava ser assim. Jô Soares deve ter sido chamado muitas vezes de gordinho e de vários apelidos muito maldosos que a gente sabe que as pessoas fazem. Mas aquilo era exatamente o que ele precisava ser. A própria Dilma Rousseff, que a gente 90% das pessoas não usam ela como exemplo, mas o corpo dela é o de pessoa famosa, é ela que nós temos para foi uma grande pessoa na área dela, no propósito dela, ela conseguiu sim fazer o seu nome, exatamente com aquele formato para aturar coisas que talvez ninguém aturaria. O tanto que ela foi xingada também pelo português, pelas falhas que ela dava em público. Se fosse uma pessoa mais estourada, uma rígida, não teria suportado. Mas uma zoca vai aguentando. O psicopata ali nos famosos, eu não falei, né? Mas é colocado ali pra gente o Cristiano Ronaldo, que ele tem o corpo totalmente em triângulo invertido, muito mais força, né, na parte de cima. E ele é um psicopata no recurso. É o cara que tem toda aquela liderança e faz as outras pessoas brilharem com ele. Se ele fosse um psicopata na dor, ele seria alguém que puxaria o tapete para ter fama só para ele. Mas como ele está no recurso, ele pode liderar e levantar pessoas para ser como ele. Se ele não fosse tivesse tanta força para liderar, ele não lideraria o seu próprio corpo, sendo uma das pessoas que está atualmente mais saudáveis no futebol, que superou, né? Ele já não tem mais idade para jogar, mas a sua idade biológica é como se ele tivesse 25 anos de idade. O cara é um fenômeno. Ele usou todos os recursos do traço dele para conquistar isso. E talvez, antes de ele ser quem ele era, ele também fosse ridicularizado por alguma coisa do seu corpo. O masoca, como eu falei, o rígido, a gente tem ali a Jennifer Lopez como exemplo, que é uma mulher do corpão, mas quantas vezes ela também já pode ter sido vista como muitas vezes é falado que a mulher muito bonita não é tão inteligente. Tem pessoas que falam isso, porque Deus dividiu, né? Deixou a inteligência aguçada para o esquizoide, deixou a beleza aguçada para o rígido, deixou o poder de liderar para o psicopata. Cada um tem um recurso muito forte. Então, sabe aquela frase, não dá para ter tudo na vida? É onde a gente começa a agradecer a Deus pelo nosso recurso. Nossa, então, eu não tenho uma cintura fina, mas eu tenho muita cuca no lance. É basicamente isso. Você vai pensar assim, ó, poxa, eu tenho os ombros mais largos, eu sou o que eles chamam de triângulo invertido, mas ninguém sabe liderar como eu. É isso que você precisa começar a pensar para resgatar a sua essência, que não é o que os outros acham, mas o que Deus pensou para a tua vida. Então, se um psicopata tem poder de liderança, levante-se para liderar. Esteja no seu recurso. Se o oral tem o poder da comunicação, não use a sua boca para fofocar, use ela para falar de Jesus. Não use ela para brigar com seus familiares, para fazer barraco. Use para levar palavras de amor, porque o esquizoide não serve para evangelizar, gente.
O esquizoide vai ser bom com câmera, vai ser bom com quem gosta, mas para sair assim, ó, de porta em porta, não dá certo. É uma tragédia. E Deus já sabia, por isso que Deus nos coloca onde? Na internet. Me coloca ali na fila de um banco para ver. Não sai nada. O máximo que eu vou conseguir puxar de assunto é sobre o tempo. Hoje, graças a Deus, a gente já está ficando mais conhecido, então as pessoas mesmo puxam o assunto, a gente consegue convidar para a igreja. Mas se eu colocar um oral na fila do banco, ele vai fazer amizade com todo mundo. Ele vai sair daquele banco sabendo o teu nome, teu endereço, o que tu faz da vida. Recurso. Recurso do oral. Então eu sou mais fofinho, isso me aproxima de pessoas. Lembre que Deus te fez de maneira assombrosa e única, especial, singularidade, peculiaridades e originalidade. Ninguém é igual a você. Mesmo que eu e a Iracema temos esquizoide, ela tem uma porcentagem, eu tenho outra. Ela tem um outro traço que eu não tenho. Eu tenho mais de um traço que ela não tem. Então, nós nunca vamos ser iguais. Podemos ser semelhantes, ter coisas parecidas. Vamos ter mais afinidades com umas pessoas do que com outras. Mas não somos, nenhum de nós somos iguais. E eu quero que você guarde no seu coração tudo que você aprendeu hoje. Eu quero eu quero saber que entrou no coração de vocês, porque eu tenho certeza que quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Como a palavra de Deus vem para nós como essa luz, né? E hoje vocês entenderam que não, cuidar da mente não é pecado. Se você está ansioso, você tem recurso, você pode sair disso. Se você tinha complexo de inferioridade, você também não precisa mais viver dentro desse contexto, porque hoje você sabe que o resgate da essência vem de você entender quem você é e por que você é assim. Certo, meninas? Que Deus abençoe vocês. Certo, pastora. Foi uma palestra de um aprendizado magnífico nesta noite. Só temos que louvar a Deus pela sua presença aqui, pelas orientações, por tudo, enfim, não tem palavras para descrever a, a palestra, o quão foi edificante. Por certo, cada mulher que fosse falar aqui diria da mesma forma, cada uma se identificou em um tipo, e cada uma provavelmente ficou pensando lá, né, de como trabalhar tudo isso que você nos orientou para que nós venhamos gostar de nós mesmos. Eu sou uma pessoa, como você relatou, né? Sou uma pessoa mais quieta, gosto muito do silêncio. Se Uhum. falar comigo fora, eu falo, se não, eu não falo. Mas eu sempre gostei de mim mesmo algumas pessoas dizendo que eu tenho alguns defeitos. Eu gosto do meu cabelo, eu gosto do meu sorriso, eu gosto do meu corpo, eu gosto da forma com que Deus me fez. Eu gosto de tudo em mim, mesmo que outras pessoas digam que tem algo que não é bom, que não é bonito. O importante é eu olhar no espelho e me gostar, o resto a gente descarta. Verdade. Eu tenho a agradecer, né, juntamente com todas as mulheres e todas que vão assistir depois, que também serão abençoadas com essa palestra, a sua presença, todas as orientações, e que Deus continue lhe usando poderosamente em nome de Jesus. Amém. Projeto Marcas Brasil agradece a sua presença. Obrigada.